A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados conosco. Era a graça de Deus e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui me encontro mais uma vez para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Este Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por tudo quanto Ele tem nos concedido até aqui, pela noite que passou, por mais este dia que Ele está nos concedendo. As suas santas mãos estão estendidas sobre cada um de nós para nos abençoar poderosamente pelo seu santo e infinito poder. Eu gostaria de convidar a todos vocês, pedir a todos vocês que deixa aí o seu like, deixa também o seu comentário, compartilha, ativa o sininho, para que quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você possa receber uma notificação aí no seu celular, tá bom? E também vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Um blog muito bom, tem muita coisa boa ali, tem muitos estudos da Palavra de Deus que você pode baixar e usar na igreja para ministrar estudo ali, entendeu? Tem vários estudos com vários temas que vocês podem baixar para que vocês possam utilizar nos estudos que serão ministrados na igreja, tá bom? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmãos, como sempre nós temos feito aqui em todos os nossos vídeos, nós temos postado aqui hinos, né, de louvores a Deus. E hoje nós iremos também ouvir e assistir um hino com as nossas irmãs Madalena e Mônica, o hino intitulado Banco Vazio. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. A sua falta naquele banco que vazio da igreja está. Ele pergunta pra você qual é o motivo que na igreja você não quis mais voltar. Tu esqueceu dos lindos hinos que cantava, das fervorosas orações que tu orou. Você dizia, Jesus me tirou do mundo, e para o mundo outra vez você voltou. Aquele banco permanece te esperando, todos os irmãos estão orando por você. Te arrependa, volte hoje para a igreja, Cristo nas nuvens breve vai aparecer. O dia passa, vem a noite, bem depressa. Em sua cama vai deitar sem perceber. Pode dormir e acordar à meia-noite. Jesus vem vindo e você não pode ver.
Graças a Deus, nós acabamos de ouvir aí e assistir, né, com as nossas irmãs Madalena e Mônica, este maravilhoso hino intitulado Banco Vazio. Este hino é uma mensagem poderosa para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, que precisam voltar para Cristo enquanto é tempo, enquanto há oportunidade. A porta está aberta, mas brevemente esta porta se fechará. Então, volte hoje para Cristo. Volte agora para Jesus. Volte enquanto é tempo. E Deus te abençoará. Não perca esta oportunidade. A palavra do Senhor nos afirma aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 25, que nós não podemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então não deixe de congregar. Procure o templo, vá para o templo para cultuar a Deus juntamente com os demais irmãos. Deus te abençoe. Irmãos, neste momento, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Se encontra na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, aos irmãos da cidade de Tessalônica. A primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 23. Se você tiver aí ao seu alcance a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, e quiser acompanhar a leitura juntamente conosco, é muito bom, porque aí você vai confirmar o que nós vamos ler aqui. Amém? Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta carta, irmãos, aos Tessalonicenses, esta primeira carta, o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, para quem não sabe, foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Depois veio os Evangelhos, né? Mas a primeira a ser escrita foi esta carta do apóstolo São Paulo, esta primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo... Não preciso dizer o capítulo aqui, né? Toda a carta foi escrita no ano 51 depois de Cristo. E o texto que nós lemos aqui é uma oração que o apóstolo São Paulo está fazendo a favor dos irmãos ali de Tessalônica. Mas, ao mesmo tempo, para nós podemos observar que aqui o apóstolo São Paulo está falando que todo o nosso corpo, espírito, alma e corpo, todo o ser que compõe o nosso corpo, precisa estar irrepreensíveis, íntegros para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje eu estarei falando sobre a tríplice formação do homem. A tríplice formação do homem ou do ser humano em geral. Porque quando a Bíblia fala homem, ela já está falando do homem e da mulher, né? Porque do homem foi que foi feita a mulher. Então está falando aqui de todos os seres humanos. E é sobre isso que nós estaremos falando hoje, né? Para a glória de Deus, sobre a tríplice formação do ser humano. À luz da Bíblia Sagrada, o homem é um ser tricotomo, ou seja, ele é composto de espírito, alma e corpo.
A Bíblia tanto ensina que o homem é um ser unificado, como também claramente esclarece que ele é divisível em dois aspectos: material e imaterial. Então nós temos o corpo é conhecido como a parte material, e nós temos o espírito e a alma, que são seres, imateriais, ou são coisas imateriais que nós temos em nosso corpo, né? Então, a Bíblia fala do homem exterior e do homem interior. Isso está em Romanos, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo de número 7 e no versículo 22, e também na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 16. Portanto, as Escrituras Sagradas, ela revela de forma exaustiva a tríplice formação do homem, ou do ser humano, né, no sentido abrangente, falando aqui do homem, da mulher, todos os seres humanos, né? Sobre esta tríplice formação, espírito, alma e corpo, iremos entrar em alguns detalhes nesta simples mensagem que nós estamos transmitindo a vocês. Primeiramente, nós iremos falar do espírito, que é a parte mais importante, né? A parte mais importante do ser humano é o espírito. Então, o espírito, ele é a parte imaterial do homem. O termo espírito no hebraico é ruach, e no grego, pneuma, que significa literalmente sopro ou vento. O espírito é o princípio criador de Deus demonstrado em Gênesis, quando Deus soprou na narina do homem e lhe deu vida. A humanidade tem um espírito, mas nós não somos um espírito, porque somos visíveis, e o espírito é invisível, né? Não é uma coisa palpável, coisa que a gente pode ver, e nem a alma também, né? Mas o corpo é visível, é palpável, é notório, né? Então, o espírito, ele é o agente que desperta no homem a necessidade de se relacionar com Deus. Quem faz com que o homem tenha direito, aliás, tenha necessidade de adoração, é o espírito. É por meio do espírito do homem que o Espírito de Deus mantém contato para vivificá-lo e religar o homem a Deus. Então, isso é muito importante, né? O espírito e a alma estão intrinsecamente ligados. Enquanto a alma é a sede das emoções, o espírito é a fonte das emoções. Então, espírito e alma, muitas vezes, irmãos, é o seguinte: existem algumas crenças que acreditam que o homem, que o ser humano, né, eu vou dizer que o ser humano em geral, o ser humano é composto apenas, uns acreditam que é composto apenas de espírito e corpo, não tem alma, a alma é o mesmo espírito, né, e outros acreditam que o ser humano não tem alma, o seu próprio corpo é a alma, né? Existem algumas crenças que creem assim, que o ser humano é composto de espírito e corpo, e que o que é chamado para essas pessoas que creem assim, como alma, é o próprio corpo do ser humano, né? Até, inclusive, eles falam assim: você não tem uma alma, você é uma alma. Mas a palavra de Deus, como nós lemos aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, deixa claro, né, que o homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. O espírito não é a alma não é o espírito, e a alma não é o corpo não é o espírito e não é a alma.
Então nós somos composto destas três partes: espírito, alma e corpo. Por isso eu disse no princípio que o ser humano é tricotomo, né? É uma tricotomia, não é uma trindade, mas é tricotomo, é uma tricotomia. Portanto, como nós falamos aqui, o espírito e a alma, eles estão intrinsecamente ligados. Enquanto a alma é a sede das emoções, o espírito é a fonte das emoções. A grande diferença é que o espírito está diretamente ligado à devoção e à adoração a Deus. Jesus disse, lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4, versículos 23 e 24, ele diz assim, para a mulher samaritana ali na beira do poço de Jacó: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. O próprio Senhor Jesus deixou claro que Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, ele é espírito, né? E nós, como seres humanos, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. A alma deseja as coisas de Deus, sente sede de Deus, mas a busca direta por Deus é a ação do Espírito. É bom eu fazer uma explicação aqui, irmãos. É o seguinte, muitas vezes eu acho que todas as traduções, todas as versões da Bíblia, né, qualquer uma, eu acho que qualquer uma, ainda não pesquisei sobre isso, mas eu acho que qualquer uma das versões da Bíblia mostra, por exemplo, quando está falando do Espírito Santo e quando está falando do espírito humano ou espírito maligno. Por exemplo, a gente vê, na minha Bíblia está assim, não sei se na sua está, mas quando está falando do Espírito Santo, os tradutores colocaram a palavra espírito escrita com E maiúsculo. E quando está falando do espírito humano e do espírito imundo, está escrito com E minúsculo. Então, isso para a gente já entender sobre qual espírito está falando. Tá? Então, você pode fazer a sua observação na sua Bíblia para você ver. Quando está falando do Espírito Santo, está com E maiúsculo. E quando está falando do espírito humano ou do espírito imundo, os demônios, está escrito com E minúsculo. Nós encontramos na palavra de Deus alguns textos bíblicos referente ao Espírito. Em Números, por exemplo, capítulo 16, versículo 22, diz assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Note aqui que a palavra espírito aqui está escrito com E minúsculo. Né? Vou repetir o versículo. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Então, aqui está falando do ser humano. Depois nós vemos em Jó.
capítulo de número 12, e no versículo 10, está escrito: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne. Então veja bem que aqui em Jó, nós já vemos, por exemplo, a citação dos dois, espírito e alma. Primeiramente está falando da alma. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive. E depois está e o espírito, fazendo uma separação aqui, separando e o espírito de toda a carne. Eu já citei antes, volto a repetir, Jó capítulo 12 e o versículo de número 10. Em Isaías capítulo de número 26 e no versículo 9, está escrito: com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores aprendem a justiça. Você observou que nesse texto aqui que nós acabamos de ler, também é citado o espírito e a alma aqui, separado. Primeiro, com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te. Também aqui no livro do profeta Isaías, mesmo livro, capítulo 42 e no versículo de número 5, está escrito assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Volto a repetir, Isaías 42 e versículo de número 5. Em Isaías, no mesmo livro, capítulo 61, versículo 3, está escrito assim: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Em Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Depois nós vamos aqui, é uma menção, né, da própria Maria, mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículo de número 46 e 47. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Agora no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4, versículos 23 e 24, diz assim, repetindo, né, o que Jesus diz para a mulher samaritana: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, o próprio Senhor Jesus dizendo, Deus é espírito e importa que os que o adorem, ou adoram, o adorem em espírito e em verdade. Depois nós vemos aos Hebreus, capítulo 12, versículos de número
9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Aos Hebreus 12 e 9. E, finalmente, falando sobre o Espírito, né? Nós estamos falando aqui sobre o Espírito. E, finalmente, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, está escrito assim: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Então, nestas passagens que eu acabei de citar, todas elas, está falando sobre o Espírito. E é claro que falou sobre a alma também, né? Mas nós estamos falando aqui principalmente do Espírito. Eu estou mostrando aqui, irmãos, os textos que mostram estas divisões no ser humano, né? Espírito, alma e corpo. Agora eu irei falar sobre a alma. Sobre a alma. Nós vamos ver agora, né, os textos que falam sobre a alma. A alma no hebraico é nipshi, e no grego é psique. A alma é a vida espiritual do homem, que envolve a razão, o intelecto, a vontade e os sentimentos. Há diversas aplicações para o termo alma no texto sagrado. A alma é identificada como vida ou pessoa. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 5, Êxodo capítulo 1, versículo 5. A alma também é vista como sangue. Em Levítico, capítulo de número 17, e versículo 11. Porque a alma da carne, né, ela está no sangue, então é o que está escrito ali, porque a alma da carne está no sangue. E Deuteronômio também, capítulo 12, versículo 23. A alma também é identificada muitas vezes como coração. Nós vemos, por exemplo, em Salmos, capítulo 109, versículo 22, Provérbios, capítulo 23, versículo 17, Mateus 9, versículo 4, Atos, capítulo de número 5 e versículo 3. A alma é a sede das emoções que possui 3 faculdades: intelectual, o saber; sensitiva, é o sentir; e volitiva, que é o querer. Agora nós vamos ver declarações bíblicas acerca da alma. Em Salmos capítulo 107, versículo 9, aqui fala da alma sedenta. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Agora nós vemos aqui em Salmos capítulo 107, como nós lemos também, né? É no mesmo lugar, mas está falando agora sobre a alma sedenta. Antes nós falamos da alma sedenta e faminta. E agora o mesmo texto. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alma cansada. Agora fala sobre a alma. Nós estamos falando aqui sobre as 3 partes, né, que compõem o ser humano: espírito, alma e corpo. Porque eu creio na tricotomia humana, como ensina a própria palavra de Deus. Não é como alguns que crêem, né, na dicotomia, que o ser humano é composto apenas de alma e corpo, ou de espírito e corpo. Então, agora fala sobre a alma cansada. Jeremias capítulo 31, versículo 25, diz assim: porque satisfez a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Repetindo aqui o versículo: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Isso é o próprio Deus falando.
Agora, nós vemos aqui sobre a alma abatida. Está no livro dos Salmos, capítulo 42 e versículo 11. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Agora, a alma angustiada. Nós começamos, irmãos, falando a respeito do espírito. Agora estou falando da alma. Depois eu vou falar do corpo. Finalmente, o corpo, que é o mais inferior. Né? Alma angustiada agora. Jó, capítulo de número 30 e o versículo de número 25. Porventura não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Agora vamos ver aqui as atividades espirituais da alma. Atividades espirituais da alma. A alma tem sede de Deus. Salmos 42, versículos 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Volto a repetir, Salmos 42, versículo 1 e 2. A alma bendiz a Deus. Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. A alma louva a Deus. Salmos capítulo 146, versículo 1. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. A alma engrandece a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 46, onde nós falamos a respeito de Maria, né? Então, disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. A alma peca contra Deus. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. É uma passagem muito mencionada, né? Para referir, para dizer que a alma morre, né? Que a alma é mortal e que ela morre. Quando o ser humano morre, a alma morre, porque a alma, como eu já disse, né? Esta crença diz que o corpo é a própria alma, a pessoa é a própria alma, né? Então, a alma peca contra Deus. Diz aqui a palavra do Senhor, o próprio Deus, dizendo: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Só que eu quero deixar aqui claro, aqui nesta mensagem, que não posso deixar passar isso, né? Que esta morte que a Bíblia está mostrando aqui, o próprio Deus falando, a alma que pecar, essa morrerá, é uma separação eterna de Deus, porque o homem separado de Deus, ele está morto espiritual. Tá? E se o homem morrer em pecado, é o que a Bíblia está deixando claro aqui, né? Se o homem morrer em pecado, ele está separado de Deus para sempre. Então ele está morto. Espiritualmente falando, ele está morto para sempre. Separação eterna de Deus. O apóstolo São Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2 e no versículo 1, né? Que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isto é, espiritualmente falando. Aqui não está falando da morte física. Está falando da morte espiritual. Portanto, aqui também, neste versículo, está falando da morte espiritual. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, em outras palavras, a alma que pecar será separada de Deus para sempre. Agora vamos falar sobre o corpo. O corpo é o invólucro da alma. Sem a alma, o corpo está morto. Porque quem dá vida para o corpo é a alma. Portanto, morte significa separação. Separação da alma do corpo. Né? Então, quando qualquer ser humano, qualquer animal, qualquer coisa morre, a alma separa do corpo. Né? Separou do corpo, o corpo em si não tem vida. O corpo é uma estátua. Né? Então, quem dá vida para o corpo é a alma. O corpo ele é material, ele ocupa espaço,
transita e se comunica com o mundo material. Na Bíblia, o corpo é chamado de corpo desta morte. Está em Romanos capítulo 7, versículo 24. E também corpo do pecado, Romanos capítulo 6, versículo 6. Corpo da humilhação, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Corpo da carne, Colossenses capítulo 2, versículo 11. E corpo natural, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 44. A Bíblia menciona 4 estágios para o corpo. 4 estágios para o corpo: nascimento, vida, morte e ressurreição. O homem foi feito do pó da terra. Está muito claro, está no primeiro livro da Bíblia, né? Gênesis. O homem foi feito do pó da terra. Né? Quando a Bíblia descreve a criação do homem, afirma que Deus o formou do pó da terra, como está lá em Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Salomão, ele observou este detalhe e afirmou: e o pó volte à terra como era, isto é, o corpo, né? O corpo volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Agora quero deixar claro, por que aqui o sábio Salomão, ele está mencionando o espírito e não está mencionando a alma? É como eu já disse, irmãos, no início, o espírito e a alma são interligados, entrelaçados, eles não se separam. Eu posso dizer aqui o seguinte: o espírito humano dá vida para a alma dá vida para o corpo. Então o espírito vivifica a alma vivifica o corpo. Isto é o que eu creio. É o que eu creio e é o que a palavra de Deus deixa claro. Né? Deixa claro. Então o espírito e a alma, eles são interligados, são entrelaçados e não se separam. Por isso o apóstolo São Paulo, aliás, por isso o sábio Salomão, né, ele está mencionando aqui o espírito, porque mencionando o espírito ele já está mencionando a alma, porque eles não se separam. Eu já citei aqui, Eclesiastes capítulo 12 e o versículo de número 7. Então, o corpo, ele serve de tabernáculo para a habitação do Espírito de Deus. Paulo declarou: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. É uma passagem também bastante conhecida. Jesus declarou que a luz do corpo está nos olhos, né? Mateus capítulo de número 6, versículo 22, e também ensinou que o corpo tem muito mais valor do que as vestes. Que as vestes, é claro, nós sabemos, é muito inferior, né? Muito inferior. Inclusive, nem, na realidade, nem faz parte do ser humano. Né? É uma coisa que é usada para cobrir a nudez do ser humano, mas não faz parte da constituição do ser humano, ou da construção do ser humano, como quiser falar. Né? Portanto, o corpo, ele tem 5 faculdades ou sentidos. Primeiro, visão. A visão. Os olhos. É através dos olhos, né? A visão. Segundo, audição, através dos ouvidos. Terceiro, tato, através das mãos e pés e o corpo em geral. Tá? E olfato também, olfato, através do nariz. E o quinto, paladar, através da língua. Finalmente, o corpo foi formado de um modo maravilhoso. Isso nós podemos dizer, deixar bem claro isto. Né? O corpo foi formado de um modo maravilhoso. E em Salmos, capítulo de número 139, e no versículo de número 14, o salmista diz assim: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado.
Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Portanto, irmãos, isto é uma coisa muito importante, né? Muito importante, para que todos os seres humanos entendam que nós não somos um ser tão simples, né, como às vezes as pessoas pensam. Nós temos a parte material, é este corpo visível, notório, mas nós temos também partes imateriais, é o espírito e a alma. E quando o ser humano morre, o corpo, que foi formado da terra, volta para a terra. Mas o espírito e a alma, que não são materiais, que são imateriais e invisíveis, têm o seu destino. É como eu já disse, o espírito e a alma são interligados e entrelaçados, não se separam. Então, quando o ser humano morre, por exemplo, vou dizer aqui, um ser humano que morreu na rebelião contra Deus. Morreu em pecado, morreu separado de Deus. Separado de Deus, sem Deus na vida, sem Jesus Cristo na vida, morreu na situação em que se encontrava, né, em pecado, o seu corpo vai para a sepultura. Mas a sua alma e o seu espírito, que são interligados, entrelaçados, unidos e não se separam, vão para o inferno intermediário. E quando Jesus voltar, este que morreu em pecado, quando ele voltar para arrebatar a sua igreja, ele não vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar só depois do milênio. O inferno, onde ele está, vai ter que devolver ele. Ele vai comparecer diante do trono branco, será julgado e condenado segundo os seus pecados. Enquanto que os que morrem salvos, o seu corpo vai para o túmulo. Mas a sua alma e o seu espírito vão para o paraíso, aguardar o arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, eles vão ressuscitar com um corpo santo, um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus quando Jesus ressuscitou. E vão subir ao encontro de Jesus nos ares. Aí vão para o tribunal de Cristo para serem julgados, não para saber se é salvo ou se não é, mas para receber recompensa, para receber galardão, cada um segundo o trabalho que ele fez para Deus aqui nesta terra. Então, eu creio que deu para vocês entender, né? Portanto, há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e vai continuar existindo esta diferença, né? Como nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 16, que fala ali a respeito do rico e Lázaro, né? Os dois homens ali, os dois homens tipificando também o justo e o ímpio. O rico estava tipificando os ímpios, porque ele foi para o inferno não é porque ele é rico. Ser rico não é pecado. O problema é colocar a riqueza como um Deus, né? Achar que a riqueza é tudo e não precisa de mais nada, e tendo riqueza, tá bom demais. E justamente aquele rico foi para o inferno, que a gente vê ali, ele foi para o Hades, justamente porque ele não temia Deus. Por isso ele foi para o inferno. E Lázaro foi para o seio de Abraão, não é porque era pobre, mas é porque ele era temente a Deus. Então ali está mostrando os dois tipos de pessoas que existem na face da terra, né? Os tementes a Deus e os não tementes a Deus, os salvos e os perdidos. Então ali está mostrando estas duas classes de pessoas que existem na terra, né? Então, da mesma forma que a gente vê ali nesta passagem
que o rico ele foi para o Hades, que estava lá em tormento, né? Assim também todos aqueles que estão vivendo impiamente e vão morrer desse jeito, infelizmente, vão para o Hades, que é o inferno intermediário. E os que morreram em Cristo serão semelhantes a Lázaro, que foi para o seio de Abraão, só que agora o seio de Abraão, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele pegou o seio de Abraão e levou para o céu, né? E agora nós temos o paraíso, né? Então, os que morrem em Cristo hoje vão para o paraíso. E os que morrem sem Jesus vão para o inferno intermediário. E o inferno intermediário vão ter que devolver essas pessoas, como eu já disse, né? Vai ter que devolver, essas pessoas vão ressuscitar com um corpo corrupto, do mesmo jeito que elas viviam aqui, e vão comparecer diante do trono branco para serem julgados e condenados. E os salvos vão ressuscitar no arrebatamento da igreja. Quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e subirão, e os que estiverem vivos e preparados serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, e subirão ao encontro de Jesus nos ares. E assim estarão para sempre com o Senhor. Se Jesus voltar hoje, né, todos os salvos vivos vão ser transformados e vão subir ao encontro de Jesus. Mas primeiramente os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas tudo bem, eu creio que deu para você entender. Nós tivemos aqui uma rápida mensagem sobre isso, mas eu creio que deu para você entender. Deus te abençoe, muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.